Boa tarde. O Governo Regional quer garantir uma reserva alimentar de pelo menos 2 meses e pediu autorização a Lisboa para autorizar a construção de 2 novos armazéns logísticos na zona da Cancela. A obra, promovida pelo Grupo Sousa, representa um investimento que pode variar entre os 25 e os 30 milhões de euros. No entanto, o avanço deste projeto esbarra num obstáculo de segurança. O terreno escolhido, com cerca de 39 mil metros quadrados, fica paredes meias com o estabelecimento prisional do Funchal. Por se tratar de uma instalação de segurança sob a alçada nacional, a infraestrutura exige obrigatoriamente a luz verde do Executivo da República. Para tentar contornar a burocracia, o Governo madeirense aprovou já uma resolução publicada em Jornal Oficial, onde apela à cooperação do Estado para acelerar o processo. O Executivo Regional argumenta que este é um projeto de interesse estratégico e vital para o arquipélago, que pretende blindar a região contra eventuais falhas no abastecimento provocadas por más condições meteorológicas ou constrangimentos nas rotas marítimas. Alberto João Jardim considera que as recentes alterações ao subsídio social de mobilidade foram uma atrapalhada e avisa que o tema está a criar divisões desnecessárias entre o PSD regional e nacional. Alberto João Jardim lamentou que se tenha mexido num modelo que, na sua opinião, já funcionava. As passagens eram um pouco mais caras no meu tempo, mas pagava-se só o que se tinha a pagar. Vieram esta gente nova, tanto cá como lá, resolveram mexer no que estava certo. Em vez o que tinham que discutir era só baixar os preços e mais nada. Não fizeram uma atrapalhada tal, quem fez a atrapalhada que resolva. A mobilidade está a criar fracturas até entre o próprio partido PSD Nacional e PSD Regional. Um género de jardinismo está a voltar. Com o Miguel Albuquerque até a falar que os deputados da República da região do PSD podem passar a independentes. Olha, tudo isso é porque não houve juízo. As críticas do ex-presidente do Governo Regional foram deixadas na ponta do sol numa sessão promovida pela Escola Básica e Secundária Local para assinalar os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia. Bruxelas, que financiou o aeroporto da Madeira, sobre a eventual necessidade de uma nova pista, o antigo governante revelou um dado e assumiu-se contra a construção de uma nova infraestrutura. Jardim recordou que, a quando da ampliação da atual pista, foram estudadas 13 alternativas de localização e os testes deram sempre o mesmo resultado. O melhor sítio é Santa Cruz. Eu hoje vejo haver pessoas que falam em fazer mais 12 aeroportos, não fazem ideia do que custa um aeroporto e não fazem ideia do que é fazer um aeroporto na Madeira. Quando esta nova pista foi feita, e o novo aeroporto praticamente foi o novo aeroporto, também foi a nova Garfe, zonas de serviço, tudo novo. Quando tudo isto foi feito, tornou-se a fazer os testes para ver onde era o melhor sítio para pôr o aeroporto. Fizeram-se outra vez, testaram-se 13 lugares possíveis e deu sempre o mesmo resultado, é Santa Cruz. Apesar dos reparos à atualidade, Alberto João Jardim sublinhou perante os alunos e os jornalistas que o desenvolvimento da Madeira não teria sido possível sem a integração e os fundos europeus. Contudo, deixou críticas ao atual rumo do projeto europeu, lamentando que Bruxelas tenha aproveitado a crise financeira de 2008 para retirar poder às regiões e concentrar novamente as decisões nos Estados soberanos. Se não fosse a União Europeia, nós não tínhamos o desenvolvimento que temos hoje. Lisboa, na coisa aqui onde está. Limitou-se a dar as compensações com o que eles ganham lá, fazendo as exportações para aqui. A visão que havia antes da crise de 2008, da crise financeira, era de que era preciso dar poderes às regiões e menos poderes aos Estados, para os Estados não complicarem a unidade europeia. Claro, os Estados não gostavam disto, as autarquias locais também não, sempre foram aliadas dos Estados, e quando foi a crise financeira de 2008, o soberanismo veio outra vez ao de cima, isto é, os Estados, com o pretexto que era preciso resolver a questão financeira, assumiram de novo ainda mais poderes dentro da União Europeia e vejam agora que ela não funciona. É tudo vetado pelos Estados. Quer dizer,
a regressão feita na regionalização da Europa deu esta Europa que está hoje encrencada, que nem para a frente nem para trás. A sessão na Ponta do Sol contou também com a participação da ex-eurodeputada Liliana Rodrigues. A socialista destacou a forte identidade europeia dos portugueses e lembrou que a esmagadora maioria das obras públicas que hoje ligam a Madeira só foram possíveis graças ao financiamento de Bruxelas. O que me parece é que, no caso da Madeira particularmente, mas de Portugal em geral, nós somos dos países que mais identidade têm europeia e que se orgulham disso. É facto de Portugal. Temos uma forte relação com essa identidade, acho que a Europa está muito próxima, este espaço é um caso desses, estamos muito próximos daquilo que foi o objetivo da União Europeia, que era o desenvolvimento. E esse desenvolvimento faz de diversas maneiras, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista da mobilidade, que é uma grande discussão que estamos a ter agora, e particularmente nas acessibilidades, foi o caso da região, e isso é visível. Portanto, a Madeira está toda ligada com um investimento fortíssimo europeu, sabendo que o investimento público em geral em Portugal, com dinheiro europeu, ronda os 70% ou mais. Portanto, nos últimos tempos, depois da crise, foi com mais dinheiro europeu que foi feito esse investimento. Nesse sentido, Liliana Rodrigues frisou que não se trata de uma escolha política, mas sim de uma obrigação legal, ter as placas a identificar a origem do financiamento nas obras apoiadas. Os portugueses e os madeirenses em particular sabem ver quem faz o quê. E, portanto, é obrigatório, mas é obrigatório mesmo, em toda a edificação feita com o dinheiro europeu, ter o símbolo da União Europeia. E, portanto, em tudo o que nós vemos símbolo da União Europeia, sabemos que foi com dinheiro europeu. Também é preciso que se diga que parte do dinheiro, portanto, nós não somos cofinanciados a 100%, as regiões ultraperiféricas é a 85%, portanto não será também de todo de dizer que é só dinheiro europeu, mas 80% e mais é de dinheiro europeu e, portanto, isso tem que estar visível para todos. É literalmente obrigatório. Declarações que marcam a atualidade política regional num momento de balanço sobre as 4 décadas de integração europeia e o seu impacto na região. A revisão da Lei das Finanças Regionais já tem luz verde para avançar. Miguel Albuquerque revelou hoje a criação de um grupo de trabalho conjunto entre a região e a República com o objetivo de fechar uma proposta ainda em 2026. Recebi agora a decisão de constituição do grupo de trabalho no quadro daquilo que foi decidido para, com o Ministro das Finanças e um conjunto de entidades, para a revisão da Lei das Finanças Regionais. A ideia foi promulgado já o decreto, a iniciativa, a resolução do Governo Nacional, no sentido de culminar até o fim deste ano a revisão da Lei das Finanças Regionais. Portanto, até o final deste ano a lei vai ser revista? A lei vai ser, o grupo de trabalho está constituído e o horizonte temporal, eu recebi agora de manhã, ainda não tive tempo para ler os pormenores, mas a ideia é que este grupo de trabalho apresenta até ao fim do ano uma proposta de revisão. Na política partidária, o líder do PSD Madeira veio no último fim de semana o Congresso Regional aprovar o fim da limitação de mandatos, o que garante a sua continuidade na liderança do partido. Albuquerque afirma que manter a dúvida sobre o seu futuro afasta a instabilidade interna e desvaloriza quem o critica. Uma das bases do sucesso do PSD é não ter instabilidade interna. Se eu pusesse como limite do exercício do meu mandato até ao próximo Congresso ou até ao fim do Governo, ia ter instabilidade dentro do partido. Assim fica tudo em aberto. Ninguém sabe se eu vou ser ou não, o que significa que o PSD fica estável. E, aliás, como eu disse no Congresso, quem me critica não é do PSD, porque os militantes votaram esta alteração dos estatutos por unanimidade. Portanto, se há um conjunto de indivíduos, não sendo do PSD, criticam, é sinal que tomei uma boa decisão, porque o que eles pretendem é ver a destruição e a confusão dentro do PSD. Eu, enquanto Presidente do PSD, não vou permitir isso, nem me cabe a mim fazer isso. Portanto, se eles estão a criticar, é sinal que tomei uma boa decisão. A verdadeira democracia é aquela que decorre do bom senso e da vontade dos militantes. E não de meia dúzia de fulanos que vão para as redes sociais extravasar os seus transtornos psíquicos. Presidente do Governo que falava hoje à margem da participação numa conferência que se realizou na Escola Secundária Francisco Franco, onde abordou a questão autonómica. Acontece que na área da educação a história da Madeira continua sem tempo de antena nas escolas. O professor Olavo Teixeira lembra que a tentativa de criar uma disciplina regional opcional
esbarrou na burocracia do Ministério da Educação. Faz todo o sentido. Aliás, há sensivelmente 4 anos, enquanto delegado do Grupo de História, eu tive a oportunidade de apresentar um projeto para dotarmos a escola de uma disciplina opcional de História da Madeira, mas por questões burocráticas não foi possível, porque infelizmente, apesar de nós termos uma educação regionalizada, nós seguimos as diretrizes do Ministério da Educação. Mas a história regional, mesmo ser espelhada no programa nacional? É muito difícil. Nós teríamos que ter uma revisão completa do programa para podermos ter essa capacidade de incluir história local, regional no programa nacional. Abraços com um currículo exigente e focado nos exames, os docentes veem-se obrigados a contornar o problema. A estratégia, explica Olavo Teixeira, passa por cruzar as matérias. Não, eu sou professor de História A, 12º ano, nós temos um programa extensíssimo, claro que nós gostaríamos imenso de abordar as temáticas mais locais, nomeadamente a História da Madeira, mas infelizmente por questões programáticas, de tempo, exames nacionais, nós não temos a capacidade de aprofundar estes assuntos. Mas dizer o seguinte: se nós pensarmos bem sobre a questão da autonomia, a autonomia entronca na Constituição de 1976, a Constituição de 76 é o resultado da Revolução do 25 de Abril, e então nós aproveitamos sempre o estudo da Constituição de 76 para trazer também à discussão o Estatuto Político Administrativo e com isso a conquista da autonomia, as instituições políticas locais, regionais e como é que as coisas funcionam. Olavo Teixeira, que é coordenador do Clube de História da Escola Secundária Francisco Franco. A criação de um estatuto do estudante insular deslocado foi a mais recente proposta a dar entrada na Assembleia Legislativa da Madeira. O diploma apresentado hoje pelo deputado do PSD, André Pão, quer criar uma rede de segurança mais estruturada para os jovens madeirenses que frequentam o ensino superior fora da região. A habitação e a saúde assumem-se como 2 dos pilares centrais deste documento. O estudante deslocado insular terá acesso a um contingente especial para residências universitárias. Sabemos que o mercado de arrendamento nas cidades continentais se tornou, nos últimos anos, um obstáculo para os nossos jovens. Um quarto pode consumir por si só a totalidade do apoio familiar disponível. Este contingente garante que esses estudantes entram numa corrida em pé de igualdade com quem tem outras condições e quem reside no continente. Este estatuto também garante um médico de família no centro de saúde da sua localidade. Este é um direito que parece elementar e é de facto elementar. Mas a realidade é que milhares de estudantes deslocados chegam a uma nova cidade sem qualquer referência médica, sem acesso aos cuidados primários de saúde e dependentes das urgências para situações que poderiam ser tratadas atempadamente. Os nossos jovens também terão prioridade no acesso às consultas de saúde mental, designadamente em psiquiatria e psicologia. Não podemos continuar a fingir que a deslocação forçada dos nossos jovens, que estão longe da família, dos amigos e do seu meio, não tem consequências emocionais. No campo financeiro e académico, a lista de medidas deste diploma avança para outras frentes. Estará também garantido o subsídio social de mobilidade para as viagens aéreas entre as regiões e o continente. Pretende-se assim que o princípio da continuidade territorial se encontre salvaguardado. Terá também direito a uma majoração fiscal nas rendas que suporte enquanto estudante deslocado, possibilitando a dedução com um limite global de 1.200 euros a título da despesa de educação, sendo que o limite global de IRS aumentado em 400 euros adicionais. É um reconhecimento, em linguagem fiscal, de que o esforço extraordinário das famílias madeirenses merece uma resposta do Estado. Por fim, mas não menos importante, terá acesso à época especial de exames, com uma garantia de pelo menos 2 momentos de avaliação e ainda uma plataforma eletrónica centralizada com informação e candidatura a bolsas de estudo. Porque um estudante que tem que viajar para realizar os seus exames não pode ser prejudicado pelo calendário académico. E porque a dispersão de informação sobre apoios disponíveis poderá também ser, em algumas circunstâncias, um obstáculo. Os vários deputados que fizeram intervenções sobre a proposta do PSD de criação de um estatuto do estudante deslocado insular reconheceram a necessidade de garantir igualdade aos jovens, independentemente do local onde nasceram. O estatuto tem vários pontos que todos reconhecem ser os principais problemas.
dos estudantes insulares. Ainda assim, vários deputados duvidam dos efeitos práticos da proposta de lei. Hoje é o Dia Mundial da Criatividade e ao longo da emissão traremos pontos de vista sobre o processo. Para a artista Teresa Gonçalves Lobo, a criatividade é o ar que respira e a água que lava e mata a sede. A criatividade é algo que acontece quando eu estou num estado mais profundo. Há um certo enraizamento, há uma conexão com o interior. E eu passo a um estado quase semiconsciente. Tenho que deixar o espírito libertar-se, e aí o ideal é mesmo ter uma folha de papel e poder criar livremente, deixar o desenho acontecer, deixar as linhas aparecerem, as linhas leves, as linhas fortes, as cores, e deixar o desenho acontecer livremente. Quando isso acontece, e não é sempre fácil chegar a esse patamar, mas quando isso acontece é algo bastante especial, porque é como se eu estivesse a tocar o interior, o núcleo, e simultaneamente o divino. Parece um exagero, mas é isso que eu sinto. É como se o corpo fosse só um instrumento que põe cá fora tudo que o interior nos dá, e aí conseguimos atingir um patamar que completamente conscientes não conseguimos de maneira nenhuma. Eu acho que as grandes obras de arte surgem todas dessa forma e é por isso que nós as reconhecemos, seja uma pintura, seja uma escultura, seja uma música, seja que obra de arte for, quando é grandiosa, ela está cheia de alma, está cheia de sentimento, porque é que criou, estava a tocar o núcleo e a tocar o divino. É isso que eu sinto. É claro que é um privilégio que só alguns grandes, muito grandes, conseguem atingir, e que é um sonho para qualquer artista conseguir chegar a esse estado sublime. A criatividade na minha vida é essencial ao meu trabalho e à minha vida no geral, não só ao meu trabalho, à minha vida no geral, mas no caso da arte é ela que me dá o alimento, é ela que me alimenta a alma, é a arte que é o ar que respiro, mas também a água que me lava e que me mata a sede. Para o músico Pedro Macedo Camacho, a criatividade é companhia. A criatividade começou para mim como um escape, porque quando eu tinha à volta de uns 12, 13 anos, o meu pai ficou com cancro, na altura, ficou com cancro no cérebro. E a criatividade começou como um escape porque eu tive que ficar aqui na Madeira. Na altura não havia tratamentos para o cancro na Madeira, então o meu pai teve que ir em Lisboa, estamos a falar em 1993, mais ou menos assim. E então começou como um escape. Sempre tive um grande gosto pela música. Ele, o meu pai, quando voltou de Lisboa, dos tratamentos, vários meses depois, temos a ver que eu tive, durante esses meses, sem a minha mãe, sem a minha irmã e sem o meu pai, tendo eu na altura 12 anos. E foi uma grande companhia para mim, a música e a criatividade. E foi por isso que eu ganhei um grande amor pela música. O meu pai ouvia a minha primeira música e gostou dela. E foi nos videojogos que nós jogávamos juntos, simplesmente muitos jogos. E foi por essa razão que eu depois, logo a seguir, quis começar a estudar música, composição, verdadeiramente. E desde então a criatividade tem sido uma grande companhia para mim, a música e a criatividade. Na minha vida, sem querer, ou seja, sem qualquer premeditação, levou com que eu pudesse fazer parte de projetos extraordinários que nunca teria feito de outra forma. E a coisa mais gira é que neste momento trabalho para o criador de um dos jogos que o meu pai mais gostava de jogar comigo quando ainda estava vivo, o que é muito giro. E é engraçado pensar, tantos anos depois, as voltas que todo este trabalho em prol da criatividade me rendeu. Estou muito grato e ainda hoje em dia é uma companhia. Não conseguia ver a minha vida sem poder criar.
Dia Mundial da Criatividade, que ao longo desta emissão da TSF e também no dnoticias.pt trará pontos de vista sobre o processo e com diversos rostos e vozes a darem expressão a este dia maior. A música, que também será companheira nas comemorações do 1º de Maio na Madeira, o Governo Regional preparou um extenso programa de atividades para assinalar o Dia do Trabalhador, com um ponto alto reservado para a noite. Às 21 horas, o Parque de Santa Catarina recebe o concerto Tributo a Luís Jardim, num espetáculo de entrada livre com a abertura de portas marcada para as 6 da tarde. O palco vai contar com a presença de Trevor Horn, produtor britânico, vencedor de um Grammy, criador do icónico tema Video Killed de Radio Star e amigo pessoal do homenageado. A ele junta-se o cantor João Pedro Paes e um forte elenco de vozes regionais como Vânia Fernandes, Cristina Barbosa e Petra Camacho. O espetáculo promete uma viagem musical pelos grandes sucessos de lendas como Michael Jackson, Beatles, David Bowie e Tina Turner.